A herança está dita aqui por Jesus, qual é? Bem-aventurados os autocontrolados, os que têm domínio próprio, os que colocaram a sua agressividade sob as rédeas da mente de Cristo, do Espírito de Cristo, do ensino do Evangelho, da prática do Evangelho, dos exercícios de paciência do Evangelho. Feliz espiritualmente é esse, rico é esse, próspero é esse, bendito seja esse. Esse é o Macários, é o espiritualmente feliz. E Jesus diz qual é a recompensa, porque esses herdam a terra, herdarão no futuro e herdam agora. Porque é aquilo que eu aprendi com meu pai. E vocês desculpem, eu menciono muito meu pai, porque ele é o melhor exemplo humano que eu já tive, contemporâneo de alguém que viveu, obedeceu o Evangelho de uma maneira absolutamente linda. A minha mãe dizia dele o seguinte: o teu pai é engraçado, chega todo mundo com uma caixa de pedras, cada uma mais bonita do que a outra. Aí eu boto no meio da mesa, na família. Aí estão todos os irmãos dele, as irmãs, os parentes, todo mundo. E eu vejo ele ser assim desde que ele era novinho, desde que a gente namorava. Antes mesmo de ele se converter, ele já era assim. Ele não era um homem manso, mas era assim, desse jeito que eu vou falar. Ele deixava todo mundo pegar o que quisesse antes dele. Todo mundo. Veio alguém, pegou essa aqui que é maior, esse disse, essa aqui tem um tom que eu adoro. Aí vem outro, eu adoro preto, liso, desse jeito. Aí vem outro, não, eu quero essa aqui porque é transparente. Aí vão tirando tudo, tudo. No fim ficou nada. Ela disse, no final ficou essa pedrinha aqui. Aí não tinha, ele olhou, deixaram essa aqui lá, ninguém mais quis. Aí ele pega aquela ali que ninguém quis. E ele olha e diz, bom, essa foi a que sobrou, vamos fazer o melhor do que restou. E aí, depois de um ano, as pessoas voltavam lá e viam o que ele tinha feito do que tinha restado. E a maioria tinha até perdido o que tinha preferido. E ele, que não tinha preferido nada, tinha desenvolvido o que tinha sobrado. E o que tinha sobrado tinha se tornado numa coisa completamente linda, que todo mundo dizia, como é que você conseguiu fazer isso, Caio? Eu aprendi com ele, não quero esquecer nunca mais. Eu também nunca me meti na vida a querer ganhar nada. Eu não entro em concurso. Eu nunca ofereci meu nome para concorrer a uma candidatura a nada. Nada. Até quando eu fui eleito presidente da Associação Evangélica Brasileira, eu estava longe, fora do auditório, dando uma entrevista, quando eu soube que eu tinha sido unanimemente aclamado, sem votação, por toda a Assembleia lá dentro, mas eu mesmo não botei meu nome. Nem botaria. Nem tinha certeza se era isso que eu queria. Na realidade, nem era isso que eu queria. Eu acabei fazendo um sacrifício. Em qualquer outra situação, eu nunca saí, a não ser em relação ao sexo oposto, que eu sempre fui na direção de quem eu queria. Agora, não sendo assim, qualquer outra coisa na vida, eu sempre esperei. Tem gente que gostou mais daquele terreno. Vai lá e pega. Para mim, sobrou uma pirambeira. Daqui a 10 anos, volte. Os terrenos maravilhosos dos outros ficaram lá, flat, sem nada. A minha pirambeira ficou linda. Um jardim regado. Porque é isso que a gente aprende também com a mansidão. É saber que habita na mansidão um poder de herança. Há uma criatividade na mansidão que transforma tudo.
Faz com que aquilo que ninguém quis na sua mão se transforme naquilo que todos vão dizer: uau! Porque o manso não despende tempo com guerras, com disputas, com inventários, com brigas. O manso abre mão. O manso sabe que o Pai nosso está conosco todo dia e que, portanto, o pão nosso nos será dado a cada dia. Ele herda a terra. O ambicioso vai querendo criar uma rede de padarias, vem a falir e perde tudo. E o manso continua de pão em pão, herdando a terra, prosseguindo a vida, continuando na sua constância, não se embaraçando nas brigas da perversidade, nas disputas, nas heranças. O meu nome é que tinha que estar na frente. Eu vi meu pai, por exemplo, jejuar dias e dias e dias e dias, meses, até Deus falar com ele que ele deveria voltar para Manaus, saindo do Rio de Janeiro, retornando para Manaus. Construíram uns barquinhos e ir pelos rios do Amazonas, pregando o evangelho e ajudando os doentes, fazendo assistência social àqueles que estavam em situação horrível. E ele largou todo o dinheiro que tinha, foi sem nada, dizendo: se tu estás me mandando, provê o milagre. E chegou lá e conseguiu fazer um barquinho pequeno, que eu mesmo ajudei a calafetar, ajudei a fazer as obras mortas. Ele foi lá com ele e mais uma outra pessoa para a primeira viagem. Ele, aleijado da perna direita, tinha que subir aqueles barrancos no pranchão. E fez isso, foi. Depois eu me converti. Aí o ministério na igreja cresceu, explodiu, virou a maior igreja presbiteriana do Brasil. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois eu saí em 81, fui para Niterói. E ele continuou pastoreando, dando sequência àqueles trabalhos todos, inclusive dos barcos. Eu ajudava de longe, com os meus amigos internacionais que começaram a ir visitar e a fazer doações para que barcos grandes fossem comprados, barcos já montados para serem hospitais que levassem dezenas de pessoas. E o aparato está lá, 4, 5 barcos maravilhosos. E não tem nenhum barco no nome dele. Uma vez eu cheguei lá, tinha um barco escrito enorme, o nome de um dos pastores, que é inclusive meu filho na fé, se converteu comigo e com meu pai, e que se tornou auxiliar. Tem lá um barco enorme, um hospital com o nome dele, mas do meu pai nenhum. Porque ele nunca iria dizer nada. Como sugeriram a essa pessoa, que quem sabe podiam botar o nome do barco nele, e meu pai já estava aposentado, ele não teve aquela atitude de dizer: não, isso aqui tudo foi feito por ele, eu só estou dando continuidade. Ele plantou, eu estou regando, e o crescimento vem de Deus. Mas não, ao invés de aproveitar aquela oportunidade de honrar a quem deveria ser honrado, ele tomou a honra para si mesmo. Isso não promove herança. A herança do manso vem pela prática da mansidão. Não é por autopropaganda, por autodivulgação. Às vezes as pessoas enxergam, outras vezes elas têm tanta certeza que você é o pai daquilo, é o promotor daquilo, fez aquilo, que até por raiva, inveja ou disputa, eles querem te abafar, te anular, botar o nome de qualquer um menos o teu. Não tem problema. Você está trabalhando para Deus, você está servindo a Jesus, ao reino. Você aprendeu a ser humilde de espírito, ensinável. Você está aprendendo mais uma lição e crescendo nela, e quebrantando o seu coração, e desenvolvendo solidariedade, e compreendendo a limitação dos outros. Todo mundo é tão limitado,
Mas para você chegar nesse lugar de mansidão, você tem que ter tido essas compreensões, esses pré-entendimentos, e tem que também entender a própria realidade pueril do outro. Porque se você entrar nessa comparação, quem vira pó é você. Quem perde a grandeza da mansidão é você. E eu não quero nem me referir a Moisés, porque no Velho Testamento se diz que Moisés, pelo menos nos dias em que a Torá foi escrita, era o varão mais manso que havia sobre a face da terra. E vocês já viram como Moisés era manso, né? De vez em quando ele perdia as estribeiras, e a mansidão dele é porque provavelmente ele era um homem tão mais agressivo que aquilo que ele se tornou tenha sido já um ganho extraordinário, numa época em que matar era uma coisa que acontecia com alguma naturalidade, dependendo da justificativa. E vocês sabem que Moisés começou a vida pública, bíblica, com um homicídio. Ele matou um egípcio que estava espancando um hebreu. Então vocês vejam a mansidão de Moisés. Aí o resto, mesmo com o povo no deserto, diversas vezes o coração dele disse: quem tiver em si o zelo do Senhor, vingue Deus contra esses blasfemos. E você lê o Êxodo, lê Números, Deuteronômio, até o Levítico, e você vê ocorrências dessa natureza. Como também você vê a hora em que Deus diz: sai daí, Moisés, porque esse povo não presta. Sai da frente que eu vou destruir esse povo todo. E vou fazer de ti uma grande nação. E Moisés diz: não, não, Senhor. Se tu não levares esse povo, então apaga o meu nome do livro que tu escreveste. Talvez essa tenha sido a ação mais mansa, grandiosa e sublime de toda a existência de Moisés. Agora, isso aqui é brincadeira, perto daquele que disse: eu sou manso e humilde de coração. Daquele que, quando vieram e prenderam a Jesus, e Pedro puxou da adaga e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha de Malco, e Jesus o repreendeu, dizendo: quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem com a espada fere, quem usa da violência vai ser vitimado pela violência, sai disso. E curou a orelha do homem. Ele também virou aos discípulos e perguntou: porventura não sabeis que se eu quisesse eu pediria e meu pai mandaria, não uma legião de romanos, mandaria 12 legiões de anjos, de seres extraterrestres, de outra dimensão, poderosíssimos, com aparatos que vocês não podem nem imaginar, acabaria com isso tudo. Mas não é esse o caso. A vitória do Cordeiro é se entregar na cruz. É como a gente lê sobre o manso dos mansos, lá no Apocalipse, no capítulo 5, quando João vê aquele que está sentado no trono e vê também o livro da redenção da humanidade, selado por dentro e por fora com 7 selos, e vê que na terra inteira, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, nem entre as criaturas celestiais, multidimensionais, interdimensionais, havia ninguém digno de promover a redenção da terra, a redenção da humanidade. Ninguém, entre anjos, arcanjos, entre seres elevados, ninguém. E João disse: meu Deus, quem é então que pode salvar esse planeta, essa humanidade? E João chorava muito, soluçava de angústia. Aí ele ouve uma voz que diz: pare de chorar. Pare de chorar, é uma ordem. Pare de chorar. E ele disse:
que se voltou para ver a voz daquele que falava com ele e viu de pé. Ele viu de pé. Antes disso, ele ouviu a voz que o consolava, dizendo: pare de chorar, porque a raiz de Davi, porque o leão de Judá venceu e o livro abrirá. Aí ele olha, esperando ver o leão de Judá, um leão cósmico, o monarca, o Messias, filho de Davi, entronizado com glória indizível. Mas quando ele se volta, que ele vê, ele enxerga o cordeiro, como havia sido morto. É o manso, é o cordeiro que herdará a terra. É só uma questão de tempo. O cordeiro herdará a terra. Abrirá os livros, abrirá a redenção, levará tudo à sua consumação. Agora, não se equivoque. Você pode ter até vitórias rápidas nas suas bravatas, nos seus machismos, nas suas grosserias, na sua estupidez. Você pode até fazer como muita gente tem me dito: eu não levo mais nenhum desaforo para casa, eu parto para dentro e aqui. E vai ficar numa trocação. É olho por olho, dente por dente. É o mundo todo cego e banguela. E desdentado, porque não vai sobrar nada. É a trocação da morte, é a lógica da estupidez. A mansidão, segundo o Evangelho, quebra a lógica da estupidez. E traz essa herança que você começa a herdar já aqui. Começa a herdar já aqui. Eu, por exemplo, todo dia eu digo aqui para vocês que eu não tenho nada, mas não me falta coisa alguma. Como disse Paulo, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a bênção do manso. Nada tendo, mas possuindo tudo. Não possuindo como posse, porém, enriquecendo a muitos. Essa é a bênção do manso. É frequentemente afligido, porém consolando a tantos quantos passam no seu caminho. Essa é a herança dos mansos. E como Jesus disse, muitas vezes isso acontece com muitas perseguições. Mas ele disse: não tenham medo, porque vocês, quando forem desprezados até por pai, mãe, parentes, amigos e por todos, não vão perder nada. Vocês vão ganhar muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas fazendas, muitos bens, embora nada seja de vocês. Isso tudo ainda com perseguição. Mas mesmo não tendo nada, vocês vão usufruir de tudo, porque vocês amam e andam na ensinabilidade, na humildade do reino dos céus, na solidariedade que traz consolação bendita para o coração, e na mansidão, que é instrumento de força dos que combatem o bom combate e herdam aquilo que não se pode perder, aquilo que é a herança que ninguém toma de nós, é alcançada pela atitude de mansidão.